Para você ter uma ideia, Marcelo, e o pessoal que vai nos assistir, acredito, até não vi como que ficou para esse ano, mas até ano passado, as câmeras, mesmo as câmeras do VAR, né, do árbitro de vídeo do Campeonato Brasileiro, eram as câmeras das transmissões de TV. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Silvan Menezes, professor na Universidade Federal de Alagoas, e o entrevistador é o professor doutorando Marcelo de Oliveira, da Universidade de São Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Oliveira, sou doutorando da USP, aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou também membro do GEPESP e do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, deste canal Esporte Sociedade. Esse projeto tem como objetivo discutir e levar temas que a gente aborda aqui na universidade que relacionam esporte e sociedade, ou seja, investiga a dimensão social do esporte. Então, para isso, a gente entrevista acadêmicos e acadêmicas, profissionais que de alguma forma estão inseridos no campo esportivo. Esta é a segunda parte da entrevista com o professor Silvan, da Universidade Federal de Alagoas, sobre relações entre mídia e esporte. Aproveitem. Perfeito. Agora, vou lançar uma próxima, então, questão. Como é a relação deste movimento com o Brasil? Eu acho que até falei um pouquinho, né? Mas, assim, acho que no caso do Brasil, a gente tem talvez dois bons exemplos, né, de como isso acontece. Acho que o exemplo clássico, né, que a gente acaba sempre falando, é o do futebol, né? Já, né, inclusive circula, né, nos corredores e nos grupos de WhatsApp, né, a ideia, né, da CBF e da Globo, dessa relação aí de amor e ódio, né, mas uma relação de irmandade, né, de longa data, né, nessa compra e venda de direitos de transmissão, né, inclusive tem uma fala do jogador do Alex, né, que fez nome no Palmeiras, né, no Curitiba e no Fenerbahçe da Turquia. Esse vídeo tem disponível no YouTube, inclusive, em que ele faz crítica, né, quando ele compôs ali o Bom Senso Futebol Clube, né, que foi um movimento de jogadores por melhoria, né, nos direitos trabalhistas de jogadores, em que ele diz, olha, um dos problemas do futebol brasileiro é que as reuniões do futebol brasileiro acontecem nas salas da Rede Globo. Então, assim, só para a gente ter um sintoma, né, do quanto que a coisa é grudada, né? São irmãos siameses, né? O futebol e a televisão brasileira. Então, muitas vezes é preciso separar um pouco, né? Tem demandas, questões, interesses esportivos que são muito caros, né, para a gente, para o desenvolvimento, para a existência do esporte, né? Se a gente for pensar, inclusive, o esporte como um fenômeno que educa massas, né? Educa contingentes populacionais gigantescos, né? Então, e esse relacionamento ele fica nos bastidores, né? Ele fica submerso, né? No relacionamento, né? Então cria-se uma imagem, né, em que nos corredores ela não é bem assim, né? Então, olhe como a coisa é embaralhada, né? E, inclusive, agora um novo movimento, né, até ainda a ser pensado e analisado, a Rede Globo desfaz, né, a sua central do apito, praticamente dizendo que, olha, é desnecessário a gente ter central do apito, porque, né, já temos o VAR lá que vai dar o veredito final no campo, né? Então, ela demitiu os comentaristas de arbitragem agora, né? Então, isso são sintomas, né, de como essa relação, no caso do futebol, que é um caso à parte, muitas vezes, do esporte, acontece, né? E acho que outro exemplo, no caso brasileiro, e que inclusive tem a ver com o que eu estudei na minha tese, né, do esporte paralímpico,
o quanto que modalidades, digamos assim, em emergência, né, que buscam se organizar, que buscam, né, se estruturar no Brasil, elas quase que têm que pedir favor, né, para o campo midiático, né, porque aparentemente eles vão onde tem possibilidade de geração de lucro, né? Esse, inclusive, é um princípio lá que o Adorno Horkheimer descreveu ainda lá na indústria cultural, né? O esporte paralímpico, durante muito tempo, o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, quando se criou ali em 1995, ele pagava para jornalistas das mídias brasileiras irem aos locais dos Jogos Paralímpicos, né, acompanhar a delegação para poder veicular notícia no Brasil sobre a participação brasileira. Né? Então, eles iam lá na Folha de São Paulo, vamos pagar aqui a passagem, a hospedagem de um jornalista, vocês mandarem lá o cara para cobrir os Jogos Paralímpicos, né? Vamos em Sydney, né? Em Atenas. Vamos aqui no Estadão, no Globo, né? Então, olha o nível, né, que a gente chegou, né? Como se, por exemplo, você ter atletas de altíssimo rendimento representando o Brasil, né? Lá em Sydney, atletas com deficiência não fossem, né, dignos de virar notícia no campo midiático brasileiro, né? Então a gente tem desse nível, desse tipo de coisa aí que acontece. E aí pensem, né, o esporte amador, né, outras modalidades, né, que estão se constituindo, né, o que elas não passam para ter algum tipo de visibilidade, né? Então esse é o movimento, assim, talvez 2 exemplos de como que esse movimento acontece no Brasil. Certo, professor. Uma próxima questão aqui. Professor, fale sobre as possíveis contribuições dos meios de comunicação para a promoção de inclusão social através do esporte. Uhum. Eu penso assim, né, que a inclusão social, ela, né, se a gente for ao cabo assim de um conceito de inclusão, né, social, é quando grupos minoritários, né, na lógica de poder, né, não na lógica de quantidade, eles passam a circular e a fazer parte, né, daquele lugar privilegiado, né, ou do centro, né, de onde as coisas acontecem na sociedade, né? E aí, se a gente for pensar aqui, né, por exemplo, das questões da negritude no Brasil, das questões das mulheres, das questões da população LGBT, né, das pessoas com deficiência, né, enfim, a gente pode aqui eleger, né, uma série de marcadores sociais que estão, né, historicamente à margem, né, da sociedade brasileira e do esporte também, né, o campo midiático, penso eu, os meios de comunicação, eles contribuiriam, né, primeiro, como eu já disse, dando visibilidade cotidiana, né, não só esporádica, como também acontece, né, recorrentemente nos mega eventos esportivos, né, dando visibilidade a esses atletas no cotidiano, né, da dinâmica midiática e social, colocando os eventos, né, por exemplo, do futebol das mulheres, né? Agora a gente está vendo aí um movimento engatinhante, né? Depois de uma longa história, né, de invisibilidade aparecendo, né, nos meios de comunicação de massa, as discussões sobre racismo ainda também engatinhante, né? Eles muitas vezes tratam ainda de maneira muito factual, né? Aconteceu um caso de racismo ali, aconteceu um caso de racismo aqui, eles não tratam, né, como uma questão estrutural do esporte, né? E dos atletas com deficiência que ainda aparecem também só quando de Jogos Paralímpicos e quando medalhistas, né? Então, penso eu que eles poderiam contribuir, né, colocando, né, esses grupos que são historicamente marginalizados, né, na sociedade, no esporte brasileiro, no centro do debate cotidiano, né, na agenda, né, midiática cotidiana. Tá? Então, acho que só assim a gente poderia dizer que eles estariam aí, sim, promovendo a inclusão social, né? Ainda de maneira esporádica, como é tratado,
ou ainda de maneira como histórias de superação, né, como são tratadas muitas vezes as conquistas, né, dos atletas negros, das atletas negras, das atletas mães, né? Isso é mitificar, né? Isso é transformar em factual, né? Uma agenda que é estruturante da nossa sociedade. Certo, professor. Agora eu vou lançar uma nova questão aqui, que está muito bacana esse nosso papo. Professor, fale sobre a sua pesquisa de doutorado, em que você estudou as relações dos agentes midiáticos com o esporte paralímpico. Então, a minha tese, né, que eu defendi em 2018, a gente tinha ali, né, um conjunto de estudos, Marcelo, não só no Brasil, né, mas no mundo, de um modo geral, de muita análise de como que os meios de comunicação cobriam, né, o esporte paralímpico, né, os atletas com deficiência. Né? Então, tinha estudo na Austrália, na Europa, tinha bastante estudo ali do grupo do professor Eric Lezeleuc, né, do professor Sax Papos, muito estudo também nos Estados Unidos, né, e no Brasil a gente também, né, vinha aí com algumas produções analisando, né, essa cobertura midiática. E a gente, uma análise crítica, né, que se tinha ali como dados, só para você ter uma ideia, de que os atletas com deficiência, né, paralímpicos, eles eram apresentados mediaticamente muitas vezes de maneira infantilizada, né, de maneira trivializada, né, ou até mitificada, né, como heróis da superação, né, mais uma vez, né, fazendo aí uma semi-formação, né, sobre o tema. E aí a gente, provocados, né, por alguns professores pesquisadores do campo do jornalismo, especialmente pelo professor Pepe Solves, né, lá da Espanha, com quem a gente começou a fazer uma interlocução ali em 2015, para dizer, olha, acho que a gente precisa conversar com jornalistas, com editores, né, de mídia, para saber por quê, né, os motivos do porquê que eles fazem esse enquadramento, né, do esporte paralímpico. Quais são as motivações, né? Como que é a dinâmica cotidiana da cobertura de um evento como esse, né, que dura aí 7, 10 dias, né, e que tem, né, mais de 20 modalidades, né? Então, provocados por isso, né, fomos entrevistar, né, jornalistas e editores de mídia no Brasil que cobriram os Jogos Paralímpicos de 2016. A nossa ideia inicialmente, inclusive, era que eu pudesse estar, né, lá no Rio de Janeiro, com credencial, né, de jornalista para acompanhar, fazer um estudo até um pouco mais etnográfico, né, dessa produção diária ali nos Jogos do Rio, mas não foi possível, né? O pessoal do CPB que a gente tinha contato não conseguiu, né, essa credencial para mim. E aí acabamos fazendo um estudo por meio de entrevistas, né, com jornalistas que lá estiveram ou que cobriram direto da redação os Jogos Paralímpicos. Em busca disso, de entender as motivações, né, entender critérios jornalísticos, né, que eles estabeleciam para cobertura dos Jogos Paralímpicos. Então foi mais ou menos isso que a gente fez, entrevistamos aí 15 jornalistas ou editores, né, que cobriram jogos, ou diretamente lá do local ou da redação, né? Fizemos, né, viajei aí, passei algumas madrugadas em ônibus, né, viajando em busca desses jornalistas, né? Então foi um trabalho aí bastante denso, né? Ao fim a gente tinha cerca de 300 páginas de transcrição de entrevistas para analisar, né? E a gente conseguiu aí estruturar um pouco as ideias, especialmente do que eles estabelecem como critérios jornalísticos para cobrir o esporte paralímpico, valores que eles procuram, né, mobilizar para a veiculação, né, dessa cobertura dos Jogos Paralímpicos, do esporte paralímpico de uma maneira geral. Certo, bacana, professor.
Agora, uma última questão. Quais são os principais resultados e que contribuições práticas esse tipo de estudo, no caso do seu tese de doutorado, pode promover? Então, Marcelo, eu diria que assim, ó, o principal resultado, né, talvez também depois vocês possam, né, a gente pode disponibilizar o link da tese ali na descrição do vídeo, enfim, alguns artigos que foram publicados, posso deixar com vocês. Mas, assim, as principais contribuições, eu diria, foi a gente conhecer, né, quanto agentes do campo esportivo, né, que somos muito preocupados, zelamos muito, né, pelo esporte como fenômeno social, conhecer como que são as condições e a rotina de trabalho desses agentes que são do campo da comunicação, mas que estão completamente imbricados, né, conosco no campo esportivo, né? O jornalismo esportivo aí é um grande agente, né, do campo esportivo hoje. Então, a gente conseguiu fazer uma descrição, a partir dessas entrevistas com editores e jornalistas, dessas condições e dessa rotina produtiva, né? Então, um exemplo, né, para não alongar tanto, é de como que uma redação de jornal escolhe e prepara um jornalista para ir cobrir um evento como esse, os Jogos Paralímpicos, em loco, né? Como que, inclusive, ela escolhe se vai mandar ou não, né, um jornalista para cobrir em loco, né? Se vai fazer esse investimento, né, para a cobertura. E aí a gente identifica, né, que no caso dos Jogos Paralímpicos, os Jogos Paralímpicos ele, né, ainda está no processo de consolidação, né, comercial, eu diria, né? Então, os investidores, né, especialmente o campo midiático, ainda faz um investimento relativamente cético, né, nos Jogos e no esporte paralímpico. Tá? Então, as redações que mandaram, eles nos diziam assim que a decisão de mandar passava muito pelo apelo social, né? Então, o esporte paralímpico, o esporte das pessoas com deficiência, ele ainda é visto muito como esse fenômeno de até uma relativa caridade, né? Uma solidariedade, né, a essas pessoas. Tá? E, inclusive, o que não o que os agentes do campo do esporte paralímpico gostariam, né? Eles buscam ser reconhecidos pela sua competência, sua capacidade esportiva, né? E social, né? Obviamente, tá? Eles estão em busca dessa valorização e desse reconhecimento. Tanto que tem um estudo das colegas ali da Federal do Paraná, da Amanda Velasco, da Bianca Pofo, em que elas, né, conversaram com alguns atletas e eles dizem assim abertamente, olha, eu prefiro ser herói do que ser coitadinho, né? Se tem que escolher, né, eu prefiro ser herói do que ser coitadinho. Então, as redações, né, nos diziam isso. E do ponto de vista da preparação, né? Só para a título também de ilustração, uma mesma redação na qual a gente esteve, né, presente, mandou 8 jornalistas para os Jogos Olímpicos, né? Então fez um grande investimento, né, para cobrir os Jogos Olímpicos e mandou apenas um para os Jogos Paralímpicos, né? E uma das coisas que esse jornalista aqui me falou, ele falou: olha, eu fiquei sabendo praticamente 5 dias antes de viajar e tive só esses 5 dias entre arrumar a mala, arrumar minha casa, minha família e ir para o Rio de Janeiro para me preparar ali, conhecer as modalidades, né? Conhecer, inclusive, como se chamam, né? As modalidades, a história das modalidades, para chegar lá e cobrir, né? Então, é uma preparação muito precária, né? Muito precarizada, ainda muito amadora, né? Dessa relação midiática com o esporte paralímpico, né? Basta também assistir as transmissões televisivas, né? Até agora nos Jogos de Tóquio, eles convidaram lá o Clodoaldo, a Verônica Hipólito, normalmente chamam também o Fernando Fernandes, né? Para fazer a cobertura.
né, como agentes que têm esse lugar de fala, né, e um conhecimento, mas os jornalistas propriamente, eles ainda cometem erros ali grotescos, né, na cobertura do esporte paralímpico. São poucos os jornalistas especializados, né, em esporte paralímpico, até por uma falta de incentivo de investimento das redações, né, dos grupos de mídia, tá? Então, essa é uma característica dessas condições e dessa rotina produtiva, né? Imagine, né? Um jornalista para cobrir mais de 20 modalidades, então o jornalista dizia, Silvano, eu tinha que escolher a história do dia, né? Era isso que eu fazia. E a história do dia é o potencial de medalha, né? Então, essa era uma característica da rotina deles, né? Só que com um jornalista você tem uma grande chance de errar, né? O esporte ele é esse fenômeno imprevisível, né? Então acontecia dele escolher e perder, na verdade, uma medalha inédita numa outra modalidade que estava lá mais de muitas vezes 20 quilômetros de distância de onde ele estava. Né? E outro resultado foi dos critérios, né, de noticiabilidade, né? A gente identificou, né, conseguiu ali fazer um mapeamento desses critérios, mas um tradicional critério, né, que é essa expectativa pela vitória, né, como eu já disse. Então, eles se pautavam, né, como é característico do esporte de rendimento, do esporte espetacularizado, que é essa criação da expectativa pela vitória, né, e depois a veiculação do resultado. Né? Então, o Humberto Eco já falava disso, né? Da falação esportiva. Depois o Mauro Betti faz uma descrição mais completa dessa falação esportiva, dessa criação de expectativa. Mas o outro critério, aí um critério bem específico da cobertura, né? Paralímpica, que a gente ouviu de jornalistas, é que, no caso do esporte paralímpico, o drama já está pronto. Né? Se no caso do esporte convencional, né, eles precisam e ficam lá, né, burilando a história do menino pobre que passou alguma dificuldade para mitificá-lo em herói, no caso do esporte paralímpico, o drama já está posto, né? É um acidente, né? Um tiro levado, né? Ou um problema no próprio nascimento, né? Quando é congênito ali também, né? E aí todos os obstáculos que essas pessoas com deficiência enfrentam, obviamente, num país, né, que não tem nenhuma política, né, expansiva de estruturação arquitetônica, de acessibilidade, né, massificada, né, universalizada. Então, eu fiz até uma correlação, né, o professor Giovanni usa no livro dele lá de 2002, de que o esporte é o parceiro ideal da mídia, porque ele traz o show já pronto, né? O campo, os atores, né? As luzes dos estádios, inclusive. No caso do esporte paralímpico, ele traz o drama já pronto, né? Então, esse era um grande critério que eles me disseram que era como eles escolhiam, né? Noticiar aquela história mais dramática era que virava notícia, né? Na cobertura paralímpica. Então, esses são alguns resultados, né, que a gente encontrou. E eu penso que as contribuições, assim, eu diria, primeiro, por um esclarecimento do campo esportivo, né, para nós, seja como gestores, né, do esporte, seja como professores de educação física escolar, né, isso são informações, dados que pode constituir a construção de uma aula crítica, né, sobre esporte, né, até no sentido de simular essas dinâmicas, né, como modo de esclarecer as crianças e jovens de como essas coisas acontecem nos bastidores, inclusive como um suporte a uma teoria que a gente usa muito, né, nos trabalhos com a escola, que é a mídia educação, né, desse trabalho de crítica à mídia, né, no caso, em relação ao esporte, e para os próprios atletas e treinadores, né? Hoje, no esporte profissional, né, muito se fala sobre o media training, né? Então, os atletas, treinadores, eles vão sendo preparados, né, para se relacionar com a mídia. Né? Então, compreender, né, que
quando você vai para um evento como esse, né? Muitas vezes a rede detentora dos direitos de transmissão vai te segurar durante 30 minutos, né, ali na zona mista, depois de uma prova exaustiva, para você poder entrar ao vivo, né, que foi um dado que a gente encontrou, né, na pesquisa também. Você precisa, né, de algum modo se preparar para isso, né, para lidar com isso com muita sabedoria, porque, por um lado, é esse mesmo direito de transmissão que custeia parte, né, do seu direito de imagem, né, que normalmente vira o salário dos atletas, né, e que também os seus patrocinadores estão esperando que você apareça ali ao vivo, né, nessa empresa de TV. Então é preciso muita sabedoria, né, para equilibrar os interesses esportivos com os interesses midiáticos, né? Então, eu penso que são contribuições possíveis aí, né, para a formação em educação física, em esporte, né, para o trabalho a ser desenvolvido e também para a formação em comunicação e jornalismo, né? Para que a gente consiga aí melhor preparar, né, nos cursos de formação continuada, né, em jornalismo esportivo, melhores, né, comunicadores do esporte, porque eles também são formadores culturais do fenômeno esportivo. Então, acho que são essas aí, seriam algumas contribuições do trabalho. Bacana, professor. Isso, a partir dos seus comentários aí, eu fui fazendo uma análise também com a modalidade esportiva a qual eu me debruço a estudar, no caso o karatê esportivo, e eu percebo um movimento por parte de alguns atletas, sobretudo aqueles de alto rendimento, fazendo esforços para conseguir captar recursos, porque no karatê esportivo existe uma particularidade com relação à captação de recursos. É muito restrito conseguir uma bolsa atleta ou algum recurso a mais de outro meio. Então, eu percebo um movimento por parte de alguns atletas de se utilizar de técnicas assim de marketing esportivo, abrindo contas comerciais assim no Instagram, de forma a projetar então uma visibilidade, dar visibilidade tanto à modalidade em questão, mas também a pessoa, né, o atleta, para captação de recursos que podem vir através de patrocínio, possivelmente. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar, então, um pouco desse movimento ou de outras modalidades que também partem nessa esteira. Muito bom, Marcelo. Isso é uma realidade dura, né, dos esportes emergentes, né, das práticas emergentes. Eu acho que desses esportes que, por exemplo, estão sendo, né, olimpizados, né, olimpiadas, né, não sei, agora um invencionismo mesmo, mas, né, o karatê, a escalada, né, enfim, o skate, né, são modalidades aí que estão passando por esse processo de entrada no movimento olímpico e, efetivamente, né, enfrentam esse desafio, né, de uma estruturação comercial, financeira, né? Esporte de alto rendimento é caríssimo, né? Então, uma saída, né, penso eu, que é um dispositivo super interessante, né? É óbvio que ele precisa de melhorias no Brasil, que é a lei de incentivo ao esporte, né? Que é a da isenção fiscal, né? Acho que como gestores, né, das modalidades esportivas, a gente ainda patina muito, né, em como manusear essa lei, né, no sentido de demonstrar para possíveis investidores que, na verdade, ele vai deduzir, né, do seu imposto de renda para investir diretamente na modalidade e ainda ganhar visibilidade, né, com exposição da marca. É até contraditório, né? Porque, de algum modo, o mercado, né, brasileiro, ele vive, né, verbalizando, né, que gostaria de pagar menos imposto, que gostaria que acreditaria que se fizesse investimentos eles próprios mais diretos, né, o Brasil seria um país melhor, né? E eles têm um dispositivo que existe, ele poderia investir diretamente, né, numa modalidade, no esportista, e a gente ainda faz isso muito pouco.
né? Então, penso eu que essa seria uma saída, né? A lei de incentivo. Como você disse, né, acho que uma formação também, né, tanto para atletas como treinadores e gestores, para o manuseio dessas mídias sociais, né? Essas mídias sociais elas têm aí movimentado muito recurso, né? Muito recurso mesmo. A gente vê aí influencers, né, de diferentes áreas sobrevivendo disso atualmente, né? Óbvio que ainda é um recurso financeiro muito volátil, né? Então tem dia que ele tá, tem dia que ele não tá, né? Mas acho que isso mais do que nunca precisa ser inserido aí, especialmente nos cursos de formação de gestores, né, esportivos, porque são formas, por exemplo, de você angariar um patrocínio local, né, um cara ali da região, uma empresa que tem alguma afinidade com aquela modalidade esportiva, né, que faça sentido, né, para aquela empresa patrocinar um karatê, por exemplo, né? Então, penso eu que a gente precisa compreender mais essas lógicas de endereçamento, né, de imagem, de público a ser atingido, né, por aquela imagem de determinada modalidade, né? Quem é esse público que vai ser atingido pelo karatê, né? Porque também acho que a gente fica muito pensando ainda com a lógica dos fenômenos de massa, né? Futebol, vôlei, basquete, né? Mas as modalidades esportivas elas têm endereçamento, né? Essa é a grande riqueza do esporte, a diversidade, a heterogeneidade, os públicos que vão se interessar pelos esportes da natureza, né? Pelo surf, pelos esportes radicais, né? Como skate, escalada, e o público que vai se interessar pelo karatê, né? Então, isso passa por compreender essas lógicas de endereçamento, né? Para ser mais assertivo, né? Com a divulgação e, consequentemente, com a busca de patrocinadores, né? Então, acho que a gente precisa, sim, aprimorar, incluir esses temas nos cursos de formação, né, em esporte, em gestão esportiva, se não na formação inicial, mas na formação continuada, né? As próprias federações, né, fazerem formação nesse sentido, porque penso eu que essa comunicação pulverizada, né, mas não fora, né, da lógica de grandes conglomerados, né, é o momento, né, é o momento. Então, a gente precisa acompanhar esse movimento comunicativo aí. Certo. Bom, vamos então finalizar aqui, professor, em nome do grupo GPESP e do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, deste canal Esporte e Sociedade. Então, agradeço mais uma vez ao professor Silvan pela sua participação, pelo seu tempo aí despendido nesse dia. Espero que o pessoal que esteja acompanhando também, que acompanhou a entrevista, tenham gostado. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, professor Silvan. Eu que agradeço, Marcelo. Mando um abraço para todos do grupo, para o Renato, né? Estou sempre à disposição para a gente trabalhar junto. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.